Bora agora, acho que vai. Simbora, turma. 21 de outubro de 2024, começando aqui mais uma edição do nosso Minuto Geográfico ao vivo pelo Instagram. Lembrando que esse vídeo fica guardado, gravado, tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube. Quem quiser acompanhar por lá pelo YouTube é bem bacana, porque vocês podem acelerar, assistir pela televisão. É de fato uma plataforma voltada para essa parte de vídeos. Eu quero atualizar com você e atualizar vocês sobre dois acontecimentos de hoje envolvendo essa crise aí, esse conflito Israel e Hezbollah, Irã e companhia. Hoje eu recebi um vídeo, compartilhei lá no grupo, de um carro que simplesmente explodiu na cidade de Damasco, na Síria. Vocês sabem que a Síria é governada por Bashar al-Assad há 2 décadas, que é um aliado direto da Rússia, aliado também do Irã, e por lá o Hezbollah consegue se movimentar. O que se diz, as forças de defesa de Israel, é que o substituto de Mohammed, cadê o nome dele aqui para dizer para vocês, o líder da unidade 4400, o substituto de Mohammed Katzi, ele estaria dirigindo em Damasco e o carro dele foi alvejado, explodiu, ele veio a morrer. Pelo vídeo que eu vi, pelo vídeo que foi apresentado, o ataque ele foi basicamente cirúrgico, mas no centro de Damasco, a cidade mais importante, uma das mais importantes da Síria. Significa dizer que Israel continua tendo acesso às informações do paradeiro de algumas lideranças do Hezbollah, do Irã e companhia, e continua fazendo essas incursões. Agora por lá é madrugada e eu recebi vários vídeos de pessoas que estão por lá, praticamente ao vivo, da região do aeroporto. Impressionante que vários ataques de Israel na área do aeroporto, inclusive a Middle East Airlines, que é uma empresa do Líbano, teve que mudar a pista do aeroporto. Rafik Hariri é o único aeroporto operacional do Líbano e, enfim, simplesmente teve que mudar a pista por conta desse contexto da guerra. O aeroporto em si, ele segue operacional, mas são pouquíssimos voos, são poucas as empresas aéreas, principalmente ocidentais, que têm a coragem de voar para Beirute. O Brasil, usando a FAB, já trouxe para cá cerca de 6, foram 6 voos lotados de brasileiros que viviam no Líbano e que decidiram voltar para o Brasil nesse contexto da guerra. Mas só reforçando com vocês que Israel hoje fez um ataque em Damasco, na Síria. O que é que a Síria tem a ver com isso? Síria, Irã, Líbano, Hamas e companhia. Você tem uma aliança ali regional no contexto do Oriente Médio. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, filho do Reza al-Assad, é a mesma família que governa o país há mais de 50 anos, há mais de 5 décadas. Há um histórico de que ele daria proteção a membros do Hezbollah que circulam livremente por aquela região, e o Irã utilizaria essa unidade 4400 para levar armas do Irã para a Síria e da Síria para o Hezbollah, e é resultado, o sucessor do Mohammed Katzi teria sido aí alvejado. Eu não posto o vídeo aqui no Instagram porque é um vídeo forte, né? São cenas fortes e sempre que a gente posta alguma coisa dessa natureza, a meta dá uma cortada na nossa conta. Então eu compartilhei lá no grupo do WhatsApp, porque por lá a gente tem uma liberdade maior. Segunda notícia, essa foi mais interessante, sem mostrar, sem comprovar com documentos, Israel divulgou um vídeo, uma animação em 3D, mostrando, vejam bem, o subsolo de um dos maiores hospitais de Beirute, capital do Líbano. Veja, a guerra ela estava concentrada na fronteira entre Líbano e Israel, a fronteira que é controlada pelo Hezbollah. Israel dizia que iria neutralizar, empurrar o Hezbollah e criar uma zona tampão. Mas, a julgar por essas últimas movimentações, a guerra chegou com toda a força à capital, a Beirute, ali muito próximo ao aeroporto. E um dos principais hospitais do país, na capital, o Sahel libanês, Israel disse que o Hezbollah tem um bunker por baixo do hospital, no subsolo, e lá o Hezbollah tem armazenado 500 milhões
de dólares entre moedas estrangeiras, dólar, euro e companhia, e barras de ouro. Israel disse que não iria atacar o hospital, mas pediu a evacuação e disse: governo do Líbano, eu te dei a informação de que por baixo daquele hospital tem uma base do Hezbollah. É um cofre, é um bunker com 500 milhões de dólares, euros, ouro em ouro e afins. Eu vou dar uma oportunidade para que o governo do Líbano, um governo fraco, falido, fragilizado, do qual o Hezbollah faz parte, possa ter acesso. Pânico geral na região, pânico total em que sentido? No sentido que as pessoas ficaram de fato assim em pânico, as pessoas ficaram preocupadas sobre aquela área, uma área muito adensada. Eu estava vendo aqui pelo Maps, é uma área extremamente adensada, com muitas residências, enfim, e além de tudo é um hospital, tá? É um hospital operacional. E o Hagari, o Daniel Hagari, que é o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, ele disse, o bunker foi deliberadamente colocado sobre um hospital e contém mais de meio bi de dólares em dinheiro e ouro. Os dados, a quantidade de dinheiro pode variar aí de acordo com como a notícia foi sendo aí compartilhada e tudo mais. Mas eu trago informações para vocês. Eu posso até postar aqui no Instagram, nos stories, quando terminar, o vídeo da animação mostrando o bunker, como é que ele seria, e se Israel vai conseguir comprovar ou não. O fato é que o Hezbollah lá é um Estado dentro do Estado, é um poder paralelo, é um poder que conseguiu capturar esse vazio de poder gerado pelo próprio governo do Líbano e trabalha na máxima ali com corrupção, arrecadação de forma clandestina, tendo o apoio do Irã e uma infraestrutura militar. Os líderes vivem aí com luxo na máxima, enquanto isso o Líbano é um país que vive um caos político, econômico e social. Só mais uma notícia, pessoal, essa aqui eu faço questão de compartilhar. Vê bem, ontem domingo aconteceu a eleição para presidente da Moldávia. A Moldávia tem uma presidenta, tá? Mulher, e eu acredito que ela possa se reeleger, mas ela esperava uma votação muito maior. Quer dizer, ontem foi o primeiro turno, ela pelas pesquisas iria levar no primeiro turno, mas a eleição foi para o segundo turno, que vai ser no dia 3 de novembro. Ela diz, ela é anti-Rússia, ela quer aproximar a Moldávia da União Europeia. Quando a União Soviética acabou, a Moldávia era uma das repúblicas soviéticas e declarou independência. Só que mesmo com a independência, a Moldávia e a Ucrânia e a Bielorrússia ficaram ali ainda na esfera, naquela região de influência de Moscou. O leste europeu em peso abandonou a Rússia, entrou para a União Europeia, muitos entraram também para a OTAN, e a Moldávia ficou naquele contexto, né, de se dividindo, ora mais ligada à Rússia, ora querendo se afastar. Essa mulher que preside o país, o nome dela é Maia Sandu, ela disse, olha, eu vou colocar a Moldávia na União Europeia. Só que a votação dela foi relativamente fraca. Ela diz que a Rússia comprou voto. Segundo ela, a Rússia comprou mais de 300 mil votos no dia D, que é o dia da eleição, que a Rússia tumultuou a democracia do país. O que me surpreendeu foi que, além de escolher o presidente, a população foi escolher se a Moldávia vai entrar para a União Europeia ou não. Quem decide se a Moldávia vai entrar para a União Europeia ou não, eu sei que a União Europeia vai crescer, novos países vão entrar, Ucrânia, talvez a Bósnia, Montenegro, tem tantos países ali que são candidatos, a Turquia pensa que não, mas o que é a Macedônia do Norte, mas a Moldávia, ela só entra se a União Europeia concordar. Desde 2022, a Moldávia é candidata. Quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Moldávia, temendo a Rússia, ela começou a se aproximar da União Europeia. Cortou a dependência do gás da Rússia, já não depende do gás da Rússia, e foi se aproximando da União Europeia exatamente com quem? Com a presidente, com Maia Sandu. E aí, ela foi consultar a população para saber o que é que vocês acham
da Moldávia caminhar para a União Europeia. Porque além da União Europeia aprovar, eu tenho que ter um aval interno. Eu quero primeiro ter o aval interno e depois a União Europeia vai decidir. Foi um susto para ela. Eu também não esperava esse placar. 50,4% votaram sim sobre mudar a Constituição, consagrar a Constituição do país e levar para a União Europeia. Foi apertado demais. Lembrem, a Moldávia foi um país da antiga União Soviética, permaneceu alojado na órbita do Kremlin de Moscou, mas Maia prometeu: eu vou afastar a população, pelas pesquisas, quer a União Europeia, sobretudo os mais jovens, e o resultado foi apertado. Não foi um resultado que ela esperava, foi um resultado assim, bem dividido. Acredito que no dia 3 de novembro ela vá para o segundo mandato dela como presidente. O candidato opositor é ligado à Rússia, tá? Ele deve ter o apoio de outros candidatos também, mas acredito que ela possa vencer. A Moldávia, quem quiser procurar no mapa, ela fica ali encurralada entre a Romênia e a Ucrânia. E a Moldávia é um plano B para a OTAN, para a União Europeia. Se a Ucrânia perder a guerra, a Moldávia poderia servir de base militar para a OTAN, mais um país para fortalecer o bloco da União Europeia, para fazer um contraponto à Rússia. Então Vladimir Putin está investindo pesado para o candidato dele ganhar, derrubar a presidência que é ligada à União Europeia e para o país não entrar para a União Europeia e muito menos ficar perto da OTAN. Tá? Inclusive, eu acho que todo mundo já deve ter estudado isso no colégio, existe um pedaço da Moldávia que se separou com o apoio da Rússia. Tem ali uma fileira da Moldávia, onde vivem 200 mil russos. É um pedacinho da Moldávia, é um nome bem dificilzinho, chamado de Transnistria. Transnistria é um pedaço da Moldávia que se separou. A Rússia tem 1.500 soldados por lá para proteger os russos que estão lá desde o período soviético. E a Moldávia diz que esse território é dela, a Rússia diz que está ali para proteger os russos que vivem por lá. Eu não acredito na Moldávia entrando para a União Europeia sem pegar a Transnistria de volta. É outra confusão também, é uma guerra sem fim, é uma longa sombra dentro do país. Beleza? Mas é isso, turma. Eu acho que eu me prolonguei aqui. Deixa eu voltar para os comentários para saber se tem alguma dúvida e tudo mais. Perguntas. Panorama das eleições americanas. Rapaz, eleições americanas bem apertadas. Nada mudou. Tem os estados pêndulos, os campos de batalha. Tá uma aposta danada. Eu vejo alguns institutos com credibilidade dizendo que Trump vai levar, com 284 delegados. Eu penso que tem a ver. O voto não é obrigatório lá. O voto não é obrigatório. Tem que engajar para o povo sair de casa para votar. E lembre que cada estado tem um peso. Não adianta ganhar, ter a maior quantidade de votos, mas não ganhar nos estados mais importantes, mais estratégicos. Mas para quem quer que eu crave aqui o resultado, é difícil cravar. Deixa eu chegar mais perto. Na semana da eleição, eu dou um cheiro para vocês da minha percepção. Tá? É isso. E aí? Jorginho, saudade também, amigo. Vamos embora. Esse Helder. Alguma pergunta? Estônia, Letônia e Lituânia são membros da União Europeia. Aproveitaram. Quando a União Soviética acabou, quem foi inteligente, já migrou para o bloco, já se afastou da Rússia. Naquele contexto, 2004 foi uma leva de 10. É isso. Valeu. Tá bom. Galera, propaganda, para variar só um pouquinho. Quem quiser ter acesso aos materiais que eu não coloco aqui, não posso colocar, senão minha conta é banida. São materiais que têm um conteúdo mais forte. Não é só violência, é claro que não. E tem minhas análises em podcast. Hoje eu gravei uma análise sobre o dólar. Sim,
O Brasil vai presidir, atenção, Lula no próximo ano, o Brasil vai presidir o grupo dos BRICS 2025. A Rússia vai passar o bastão. O presidente não foi para a Rússia agora, teve uma questão de saúde e Putin quer desafiar o dólar. Ele quer mudar a encanação, a infraestrutura da troca de dinheiro do comércio internacional, com apoio da China. É difícil apostar contra o dólar. 58% das reservas dos bancos centrais ainda são baseadas no dólar. E a segunda maior reserva, não sei se é a segunda, mas é muito forte, o ouro. No momento de crise, todo mundo busca o ouro. Vejam que o ouro, do ano passado para cá, valorizou, tenho a impressão que mais de 35%. Deu uma disparada muito forte. E aí eu gravei um podcast, foi até uma reportagem do The Economist, falando sobre isso. Eu quero saber qual vai ser a posição do Brasil. Apostar contra o dólar, estão desafiando, estão apostando numa desdolarização. Querem provar que o dólar é uma arma usada pelos Estados Unidos para impor sanções ao mundo. E a China diz, alguém já me viu envolvida numa guerra aberta e forte? Enquanto os americanos estão aí gastando bilhões, eles imprimem o dinheiro que é a referência para o comércio, desde o acordo de Bretton Woods, desde o pós-segunda guerra, a lógica do pós-segunda guerra, o dólar como moeda hegemônica, estão desafiando. Bora ver no que é que vai dar. Tranquilo? Turma, eu vou indo. Um abraço para vocês. Vamos embora. Boa noite. Fui.